Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Amanda Loretti, sou ginecologista e obstetra e hoje eu vou falar sobre uma situação bem estressante que pode acontecer no começo da gravidez, que é você fazer um ultrassom inicial no comecinho e ele não mostrar o bebê. O que está acontecendo nesse caso? Já deixa um like aqui no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, que assim você sempre fica sabendo dos vídeos novos. E se quiser, me siga também nas outras redes sociais, Instagram e TikTok, que eu posto vários vídeos e posts, enfim, textos, falando sobre temas relacionados à gravidez, ginecologia e sexualidade. Bom, descobri que eu tô grávida, fiz um teste de gravidez, deu positivo, e daí muitas pessoas imediatamente pensam que eu quero fazer um ultrassom. Por quê? Porque eu quero ver o bebê. Só que, para falar sobre o ultrassom inicial, eu quero voltar um pouquinho numa coisa mais básica, que é a formação da gravidez, ela acontece quando junta o óvulo com o espermatozoide. Esse bebezinho inicial, que chama embrião, ele migra para dentro do útero, porque isso acontece na tuba uterina, daí ele migra para dentro do útero, gruda na parede do útero e começa a formar ali a gravidez. Mas nos primeiros dias, na primeira semana que está se desenvolvendo essa gravidez, na verdade nas primeiras 2 semanas, essa gravidez ela é invisível ao olho nu, porque ela é várias células que estão ali, mas que é muito pequenininho. Então se você descobre que você está grávida e se você faz aquele cálculo da data da última menstruação, você está de 4 semanas ou 4 semanas e meia, o que daria alguns dias de atraso menstrual, você tem já um teste de gravidez positivo, você está grávida, mas aquelas células que estão começando a formar a gravidez, elas ainda são invisíveis ao olho nu e ao ultrassom. Então, se você faz um exame de ultrassom bem nesse comecinho, não vai mostrar nada, vai mostrar um útero como se você não estivesse grávida. Mesmo exame que você teria há um mês atrás. Vai mostrar um útero vazio e nada em lugar nenhum com um teste de beta-HCG positivo. Esse beta-HCG, falando sobre aquele beta-HCG quantitativo, que vai sair a quantidade de hormônio, tipo 20, 200, 1000. Quando esse número do beta-HCG tá acima de 1.500 ou 2.000, já é esperado que a gente veja alguma coisa no ultrassom. Mas esse alguma coisa ainda não é um bebê, é o saco gestacional. Aparece inicialmente uma bolinha preta no meio do seu útero com água dentro. O bebê, nesse caso, muito provavelmente, ele já existe, mas ele ainda é invisível e está dentro dessa bolinha com água, que é o que no futuro vai ser a bolsa do bebê, mas nessa fase a gente chama de saco gestacional. Depois de 1 semana, mais ou menos, esse saco que estava bem pequenininho, ele cresce um pouco mais e aparece uma outra estrutura dentro desse saco gestacional que chama vesícula vitelínica, que é uma bolinha branca dentro do saco gestacional e ainda não apareceu o bebê. Esse ultrassom, nessa fase, ele mostra saco gestacional, mostra vesícula, aí tá mais ou menos com 5 semanas e meia e ainda não viu embrião. Um pouco depois disso, a partir de 6 semanas, vai começar a aparecer um embrião bem pequenininho do lado da vesícula vitelínica e conforme ele for crescendo, daí sim vai aparecer batimento. Então nesse meio tempo pode ser que você faça um exame de ultrassom, mostre um bebê bem pequenininho que não tem batimento. E isso pode ser estressante também. Você fala, ai meu Deus, mas por que o coração não está batendo? Porque ele é muito pequeno. Se você repete uns dias depois, ele vai ter crescido e vai ter aparecido o batimento. Isso que eu contei para vocês até agora é o desenvolvimento normal de uma gravidez. Então é normal que se você faz um ultrassom com 5 semanas, você não veja nada a não ser uma bolinha, que é o saco gestacional. E é normal que se você faz um ultrassom com 6 semanas e pouquinho, você veja um bebê bem pequenininho, de 3 milímetros, por exemplo, e ele não tem abatimento ainda. É por isso que, apesar de ser normal esse desenvolvimento que eu contei pra vocês, é aflitivo. Você leiga que acha que tá indo fazer esse primeiro ultrassom e já vai ver um bebê com batimento, concorda? Porque ninguém explicou tudo isso que eu tô te falando. Então dá agonia, assim, né? Assusta quando você vai fazer um exame e não vê um bebê vivo com batimento.
e sim só um saco gestacional, por exemplo. É por causa disso que a orientação da maioria dos médicos é que você espere até 7 semanas para fazer o primeiro ultrassom da gravidez e não faça ele com 5. Porque quando você espera até 7, é claro que assim, se tiver tudo bem, né? Se não tiver tido sangramento, não tiver outras alterações. Porque quando você faz com 7, na maioria dos casos já vai dar para ver tudo isso que eu falei. O saco gestacional, a vesícula vitelínica, o bebê e batimento cardíaco. E daí esse primeiro ultrassom você já vai ver uma gestação um pouco mais evoluída com um bebê com batimento, o que tranquiliza as mães geralmente, né? Existem alguns casos em que a gente pede sim ultrassom antes disso, em que a gente quer só saber se o saco gestacional está dentro do útero ou não está, né? Mas eu não vou entrar nesse mérito, mas no geral, se você não tem nenhum problema e, enfim, não teve nenhuma alteração nesse comecinho da gravidez, você pode esperar até 7, 8 semanas para fazer esse primeiro exame e daí você já vai ver um bebezinho maior. Isso que eu falei até agora é o que acontece e pode acontecer num desenvolvimento normal de uma gestação. Agora, às vezes, existem algumas situações que exigem um pouquinho mais de cuidado. Por exemplo, digamos que você está de 7 semanas, foi fazer um ultrassom, mas ele não viu tudo isso que eu falei para você agora que era esperado ver. Ele viu só um saco gestacional de tamanho referente a 5 semanas. Daí você fala, ué, mas pelas minhas contas, eu estou de 7 semanas. Por que no ultrassom tá falando que eu tô de 5? Frente a essa situação, nós temos duas hipóteses. Ou a sua ovulação não foi na data que você acha que ela foi, e em vez da sua gravidez ser de 7 semanas, na verdade ela é de 5 semanas, e você se encontra em uma gestação normal de 5 semanas, que daqui a 2 semanas vai estar de 7 semanas. Ou seja, tá tudo bem, e se você repetir em 2 semanas, em 14 dias, você vai ver lá o bebê com batimento. Ou, infelizmente, é uma gestação que é realmente de 7 semanas, mas ela parou de se desenvolver há 2 semanas, ou seja, não está desenvolvendo, infelizmente é uma gestação que vai evoluir para um abortamento precoce. Nesse momento que você fez esse primeiro ultrassom, não tem como ter certeza só com esse resultado de qual dessas duas situações que você está presente. Nesse caso, existem duas possíveis coisas que você deve fazer. De todo jeito, você vai ter que repetir esse ultrassom em 1 ou 2 semanas, de acordo aí com a orientação do seu médico, para ver se esse saco gestacional que você viu hoje está crescendo ou não. Mas além disso, tem alguma coisa que você pode fazer já hoje, que não vai te dar respostas com certeza, mas que às vezes já pode te dar uma ideia do que está acontecendo, que é uma coisa que chama curva de beta-HCG. Lembra que eu falei lá no começo do vídeo daquele exame do beta-HCG que te fala qual é a quantidade do hormônio no sangue? Que eu falei lá que acima de 1.500 a 2.000 já é esperado que a gente veja alguma coisa no ultrassom? Então, se você faz um beta-HCG hoje e ele tá 2.500 ou 3.000 e você repete esse beta-HCG em 48 horas e ele está subindo e ainda subindo uma certa quantidade esperada para a fase que você tá, isso é um bom sinal, tranquiliza o seu coração. Agora, se você faz um beta-HCG hoje, deu 3.000 e você repete daqui a 48 horas e ele baixou, infelizmente nessa situação, quando você tem uma dosagem de beta que está caindo, isso é uma confirmação de que a sua gestação realmente não está evoluindo. Então é uma situação bem aflitiva, porque em alguns casos você precisa esperar essa 1 semana para repetir o ultrassom e nesse meio tempo você não sabe o que está acontecendo, né? Mas infelizmente não é uma coisa tão incomum. Então, resumindo esse vídeo, eu falei no começo primeiro de uma situação de gestação normal, mas que você acabou indo fazer o exame muito cedo, o que eu não recomendo. Agora, se você foi fazer na data certa e mesmo assim apareceu uma idade gestacional muito menor do que o que você acha que você tá, daí sim você tá nessa situação que você não sabe se tá evoluindo, só que tá uma data errada porque você ovulou em outro período, ou se realmente não está evoluindo, e daí você tem que ser acompanhada aí, seja por beta-HCG ou pelos ultrassons,
para ver se realmente, para confirmar se essa gestação está ou não evoluindo. Espero ter ajudado. Sinto muito se vocês estão passando por essa situação aflitiva de não saber se está evoluindo ou não, porque realmente é muito difícil. E até o próximo vídeo.